Momento da palavra. Momento da palavra. Tua palavra, manda, Senhor, para ouvi-la. Eis-me aqui. São 12 horas e 3 minutos. Deus abençoe você que já está chegando aí através do Facebook. Entramos agora ao vivo pelo Facebook e temos para nossa meditação mais um texto bíblico para esta tarde, essa tarde maravilhosa de sexta-feira, né? Iremos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, o versículo 9 e o versículo de número 10. O versículo 9 diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Eu quero meditar com você sobre aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou quando, na oração do Pai Nosso, sendo ele interrogado pelos seus discípulos de como eles deveriam orar, então o Senhor Jesus passou a dar a eles um modelo de oração. E o objetivo deste modelo de oração era esclarecer a eles qual era o objetivo da oração. A oração a Deus, ela precisa ser com objetivo. Mas a oração do Pai Nosso, além de nos ensinar muito sobre o objetivo da oração, ela também nos revela aquilo que de fato é Deus e também nos mostra a grandeza, a grandiosidade de pertencermos a esse Deus ou servir a esse Deus. Eu quero aqui meditar com você no versículo 10. O versículo 10, ele é revelador concernente àquilo que nós podemos viver aqui na terra. O versículo 10 diz: venha a nós o teu reino. Só a parte A. Venha a nós o teu reino. Isso é o mesmo que dizer: governe sobre nós. Governe sobre a minha vida. Conduza a minha vida. Quando o Senhor Jesus, portanto, orava ou ensinava aos discípulos a orar, ele deixou bem claro que nós teríamos, a partir do momento em que nós abraçássemos a fé, nós teríamos, portanto, uma paternidade definida e eterna, que é a paternidade divina. Por isso ele começa ensinando: Pai nosso que estais no céu. E depois ele mostra que esse Pai maravilhoso, ele tem para nós uma proposta. E esta proposta é nos dar o seu reino. Isso está escrito na Bíblia. Está escrito: não temas, pequeno rebanho, porque a Deus aprouve dar-vos o reino. Então há uma proposta de Deus para nós de nos dar o reino. O que é que isto significa? Significa dizer que Deus quer nos dar a condição de verdadeiros moradores do reino celestial. Ele quer nos dar o título de cidadania celestial. É essa a proposta de Deus para nós. O reino de Deus é um reino santo, puro, é um reino maravilhoso. E existe dentro deste reino leis a serem observadas. E esse reino também tem governo. Esse reino, ele é mais importante e muito superior a qualquer reino da terra. E além disso, é um reino muito rico. Quando Deus revela a João Batista sobre o céu, que vamos dizer é a capital desse reino de Deus, mostra que ali há ruas de ouro, muro de cristal, e demonstra grandes riquezas do reino dos céus, e também ele nos aponta
para termos uma vida aqui na terra, pertencentes a esse reino provisório na terra, que será nos últimos tempos levado ao reino eterno, onde nós juntos estaremos reinando com Cristo. Então o reino de Deus é um reino rico, um reino puro, justo, maravilhoso, santo, e poderia colocar vários adjetivos, não é colocar, mas relembrar, porque já são os adjetivos do reino. Então esse reino é um reino maravilhoso, e então Deus nos oferece esse reino. Quando disseram, ensina-nos a orar, aí ele diz, quando vocês orar, lembrem-se de dizer a Deus, dá-nos o vosso reino. Isso significa dizer, nós queremos este reino, pertencer a este reino. Nós queremos esse título de cidadãos celestiais. Então, dito isso, eu quero que você entenda uma coisa. Existe outro reino. A Bíblia fala de dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. O reino de Deus e o reino de Satanás. Então, existem dois reinos. Não há três reinos. Mas não existe o reino humano? Não existe o reino humano. Esse reino humano que nós usamos como expressão em países que são monárquicos, onde tem um rei, esse reino ele é apenas uma administração de recursos, como é o sistema que nós temos no Brasil, de presidencialismo. Você vai lá, elege alguém e ele assume ali e ele vai gerir o que entra como recursos para então redistribuir. E você vota, você, enfim, participa desse governo terreno no que se diz respeito a distribuir rendas, né? Então ele é um reino, se fôssemos chamar de reino, é um reino pobre, injusto e sem nenhuma qualificação, porque é um sistema injusto, totalmente injusto, muito parecido com o reino das trevas, inclusive. Porém, eu quero falar sobre o mundo espiritual, e sim, no mundo espiritual só existe dois únicos reinos. Se nós quisermos ser salvos, a condição para a salvação é ser pertencentes ao reino da luz. Se não quisermos ser salvos, pertenceremos ao reino das trevas. Se nós quisermos ser salvos e não entrarmos para o reino da luz, ficaremos só na vontade, porque existe aí a necessidade de uma ação, de uma atitude. Sou eu e você que escolhemos se queremos participar de fato do reino de Deus e agimos para tal. Dizer que quer é uma coisa, e já é bom. Quem diz assim no seu coração, eu quero pertencer ao reino de Deus, já está fazendo uma boa escolha. Mas ficaria só nas palavras. Por exemplo, para que você me entenda, suponha que você tenha à sua frente dois objetos a ser escolhido. Qual desses você quer? Aí você olha para o direito, da direita ou para da esquerda. Aí fala, eu quero da direita. Então tá bom, você quer o da direita. Tchau. Escolheu da direita, você foi embora. Você escolheu, mas não tomou posse. Você escolheu, mas não pegou. Está entendendo? Você quer o reino de Deus? Quero, claro. Mas você está tomando posse dele? Você está assumindo a atitude e a ação de entrar para este reino? Ou eu oro a oração do Pai Nosso como se fosse algo como um poema? Eu dobro os meus joelhos, fecho os meus olhos e falo todas as palavras da oração do Pai Nosso, mas elas não me edificam, elas não me conduzem. Essas palavras estão só daqui para fora, da boca para fora, então ela não tem efeito sobre a nossa vida. Eu vou orar 1000 Pai Nossos para Deus me dar uma bênção. Não é isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo nunca nos ensinou a ser escravo de métodos religiosos.
Jesus nos ensinou a ser livres, como um filho é livre. Um outro exemplo simples aqui. Você que é filho, está me ouvindo, seja qual a idade que você tiver, ou você que é pai, mãe e tem seu filho. Vamos usar as duas situações. Você que é filho primeiro. Você é filho e então você quer algo do seu pai. Aí você vai lá num lugarzinho lá e vai dizer assim, eu vou falar 10 vezes uma palavra aqui para o meu pai me dar aquilo. Aí fala, pai, eu vou falar 10 palavras aqui para o senhor me dar tal coisa. Aí você fala lá, 10 palavras, ou 10 poemas, ou 10, o que você imaginar na sua mente. Você repete várias vezes. Você conseguiu atingir o coração do seu pai com as palavras? É claro que não. Da mesma forma o pai agora em relação ao filho. Seu filho chega lá e começa a repetir palavras na sua frente. Aí você fica sem saber. Mas e se esse filho chegar e dizer, pai, eu estou precisando de tal coisa, para isso, isso e isso. O senhor pode me dar? Se você puder e amar e for bom para o seu filho, você vai dar, porque você é um pai. Agora imagine Deus, que é um pai maravilhoso, que quer o melhor para nós e que também sabe o que não é bom para nós. Quando nós chegamos diante dele, nós expressamos, pai, eu preciso disto, porque isso fará bem para a minha alma, isso fará bem para a minha vida. Dizer a ele se ele pode me dar é o mesmo que dizer que ele é limitado em recursos. Mas dizer para ele, o Senhor quer me dar, é o mesmo que dizer, é o Senhor que decide, porque seja feita a tua vontade e não a minha. Então eu estou aqui trazendo para você como funciona esse reino. Esse reino funciona exatamente com comunicação. Deus estabeleceu nesse reino um projeto maravilhoso que se chama comunicação. Ele quer ouvir a nossa voz. Isso é uma das leis do reino. Deus quer ouvir a sua voz, os desejos do seu coração. Ele sabe tudo sobre você, antes mesmo de você dizer. Mas Ele quer manter o relacionamento. Deus sabe tudo sobre você, mas você não sabe tudo sobre Deus. E Deus quer te revelar o que Ele é para você. E isso é feito através da comunicação, que nós chamamos de oração. É quando nós falamos com o nosso Pai e apresentamos a Ele as nossas causas. Esta é a primeira lei do reino que nos beneficia. Totalmente, 100% nos beneficia. E as demais leis do reino são leis também que nos beneficiam e leis também que são que moralizam o reino. Há coisas que você não pode fazer, assim como você está no Brasil e tem coisas que você não pode fazer, porque a lei não permite fazer. Talvez em outro país permita, mas no Brasil não permite. Então, se você sair do Brasil e for para um outro lugar que não permite o que permite no Brasil, você vai estar infringindo a lei daquele lugar. Ou se outra pessoa muda de outro país para cá, onde permite a ele fazer tal coisa, mas aqui não permite, e ele faz, ele estará infringindo a lei do país onde ele está. Então o reino de Deus tem leis próprias, e são leis que nos beneficiam, são leis que nos preservam, e são leis que Deus não aceita de forma alguma que elas sejam desobedecidas. Existe a margem de tolerância, onde Deus nos perdoa pelos erros, mas Deus sempre nos avisa, não erre mais. Lembra daquela mulher que foi pega em ato de adultério, e ela foi levada à presença de Jesus, e aqueles homens que a levaram, pegaram pedras nas suas mãos, porque a lei deles já estava definida, que aquela mulher deveria ser apedrejada. Portanto, eles a apresentam diante do rei desse reino maravilhoso. E eles sabiam que se ele executasse a lei deste reino na vida daquela mulher, que é de perdoar,
e dar uma nova oportunidade, ele estaria infringindo a lei deles, que era a lei do judaísmo. E então pensam que com isso eles estariam colocando Jesus em uma situação embaraçosa e, portanto, jogaria as pessoas contra Jesus, a lei contra Jesus, e então o matariam, o prenderiam. Eles não sabiam que Jesus veio para isso mesmo, para morrer e salvar o pecador. Mas Jesus, ele sabia o tempo e a hora disso acontecer. Portanto, o Senhor Jesus deu uma grande lição àqueles homens, a nós e àquela mulher. A lição àqueles homens, ele disse: vocês estão certos, essa é a lei de vocês, mas vocês esqueceram de observar a outra lei. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E eles então olharam para dentro de si: se nós dissermos que não temos pecados, nós vamos estar infringindo a lei, então não dá para nós dar a primeira pedrada. Quem aí pode dar a primeira pedrada? Ninguém pôde. E então eles jogaram as pedras no chão e foram embora. A lição que ele dá à mulher: você de fato infringiu a lei. Cadê os seus acusadores? Eles disseram: não estão aqui. Foram embora? Sim, todos foram embora. Ninguém te acusou? Não, Senhor, ninguém me acusou. Eu também não te condeno. Ele estava dizendo: no meu reino eu posso te condenar ou te perdoar, porque eu sou o Senhor. Portanto, eu escolho te perdoar, mas te dou uma ordem do meu reino: vai e não peques mais. E então aquela mulher foi e serviu a Jesus. Queridos, é tão simples entender. Se nós quisermos beneficiar desse reino maravilhoso, quisermos ser felizes aqui na terra, pertencendo ao reino de Deus, é perfeitamente possível. Que nós sofreremos alguns reflexos desse tempo presente que nós vivemos nele, é claro que sim. Mas ele não nos governará no que diz respeito à nossa paz, à nossa alegria e à nossa felicidade diante de Cristo Jesus. Esse mundo não nos impedirá de crescer espiritualmente. As leis deste mundo, de forma alguma, nos fará diminuir diante do reino de Deus. Pelo contrário, as leis do reino de Deus nos fará crescer nesse mundo. Então o reino de Deus te dá algumas propostas boas, propostas maravilhosas, riquíssimas, e está ao seu dispor. E você quase sempre fala isso: venha a nós o teu reino. Quando você se põe a orar, você diz: venha a nós o teu reino. Quando você se propõe a fazer algum tipo de sacrifício e reza, você diz: venha a nós o teu reino. Quantas vezes você já disse: venha a nós o teu reino? Você pode enumerar? O grande problema não é quantas vezes nós dizemos para Deus: venha a nós o teu reino. O grande problema é que nós não entendemos o que falamos. Que reino é esse? Então eu quero que você entenda nesta oportunidade: o reino de Deus é maravilhoso e você pode tomar posse dele, viver dentro desse reino. O que você tem que fazer? Aceitar as leis desse reino. As portas estão abertas para você entrar. Jesus Cristo está te chamando para você entrar para esse reino. Mas aonde estão essas leis? Está bem diante de você, num livro chamado Bíblia Sagrada, sem risco de você errar. Não deixe que alguém interprete para você o que já está claro. As Escrituras Sagradas, elas não carecem de interpretação que tange as leis. Ela às vezes é aplicada, mas nunca a Bíblia Sagrada pode ser pela minha mente, pelo meu próprio entendimento, ela ser entendida ao meu modo. Ela própria se explica. Então ela não carece de interpretação humana, ela já veio interpretada. Muitas pessoas confundem isso. Quantas religiões se levantam ao longo do planeta querendo oferecer algo que a Bíblia dá em troca
de um governo escravizante. Você não é escravo, porque Jesus te libertou. Você pode pertencer ao reino de Deus sem ser escravo de uma religião, sem ser escravo de algumas coisas que colocaram na sua mente. Como que eu posso me libertar disso? Aceite as leis do reino. Leia a Bíblia Sagrada. Não faça mais do que Deus te pede e não faça menos do que Ele te pede. Apenas cumpra a lei de Deus. Quando você fizer menos, você se propõe a fazer o essencial. Como? Sendo fiel, obedecendo a palavra de Deus. Você poderá desfrutar de coisas tremendas nessa terra. Um homem espiritual, um homem que deixa Deus guiar, conduzir a sua vida, ele tem experiências tão poderosas que quando ele fala para alguém que é comum, aquela pessoa diz, mas isso é mentira, isso é impossível. Mas quem pertence ao reino sabe que é verdade. Quem participa sabe o que está falando. E eu quero dizer para você, nesta tarde, eu tenho participado de muitas coisas do reino de Deus, mas eu tenho sentido nos últimos dias que eu tenho sido lento demais. Eu quero me aprofundar mais, porque o Senhor Jesus me ensina a buscar o reino dele. O Senhor Jesus me ensina a aprofundar no conhecimento do seu reino. Quando nós conhecemos Jesus bem pertinho e nos propomos a andar com Ele, então a influência do reino de Deus também começa a estar em nós. Aí nós sentimos a paz do reino, a vida do reino, a alegria do reino, a fé que o reino produz em nós. E aí, meu amigo, ninguém poderá mais te parar, nem as tristezas e as angústias que tanto te leva para o solo, nunca mais terá poder sobre ti. Deus quer que você pertença ao reino dele. Quando você orar, Pai nosso que estás no céu, e dizer, venha a nós o teu reino, tenho certeza que a sua mente nunca mais será a mesma. Nesse versículo de número 10, você entenderá que esse reino só irá até você se você for até ele, se você se propor a estar dentro desse reino. Senão, serão só palavras jogadas ao vento. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você seja sábio em Cristo,